Meia ex-Palmeiras e ex-Sport Recife na mira do Vasco da Gama. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos também falar sobre Yerry Mina, zagueiro da seleção colombiana, que está no radar do Vasco aí para essa próxima janela de transferências. Vamos falar também sobre Vitor Sá, atacante que o Vasco deseja, mas que está com o futuro praticamente definido e não deve vir para o Vasco da Gama. Falaremos também sobre Tietê, que deve deixar o Vasco para outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem bastante coisa aqui para a gente atualizar nessa segunda edição do nosso Giro de Notícias. Se você não me conhece, eu sou o Juninho. Esse aqui é o canal Machão da Gama e todos os dias a gente fala sobre o nosso Vasco da Gama aqui em duas edições. Uma na parte da manhã e outra na parte da tarde. Essa é a segunda edição. Então eu peço para você, meu amigo vascaíno, para deixar o like, que é muito importante, e peço para você se inscrever também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like rapidinho? Se inscreveu? Bora lá, vai rodar a vinheta, eu tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Você sabe que o canal Machão da Gama é um parceiro da Esportiva Bet e as melhores super odds estão na Esportiva Bet. Se você ainda não tem um cadastro lá, se liga só que essa aqui é uma promoção especial de super odd para novos cadastros lá na Esportiva. Super odd para o Brasil marcar um gol no sábado contra o Egito. Super odd 10, isso mesmo, Super odd 10. Se o Brasil marcar um golzinho contra o Egito, você coloca R$1, ganha R$10. É isso mesmo, Super odd 10. Tem o link aqui no comentário fixo desse vídeo, beleza? Não perca essa, Super odd 10, link no comentário fixo, colocou R$1, volta 10. É isso mesmo, multiplicado por 10. Basta o Brasil marcar um golzinho contra o Egito. Só um golzinho já bate aí o nosso bilhete. Bom, vou começar esse vídeo aqui falando sobre o interesse do Vasco no meia ex-Palmeiras e ex-Sport Recife. A informação é que o Vasco tem interesse no meia Alan, também conhecido como Alanzinho, de 26 anos de idade, que na última temporada jogou no futebol português, jogou no Moreirense, mas que vai ficar sem clube. O contrato dele termina agora no final de junho e ele não vai renovar com o Moreirense. É um meia armador que tem ali bastante criatividade e chegaria ali para brigar por posição no Vasco da Gama. Ele é um jogador interessante ali para o meio-campo e o Vasco está monitorando. Afinal de contas, o Vasco praticamente só tem o Rojas ali como opção, né? O Vasco deve contratar também jogadores para o meio-campo. Aqui no futebol brasileiro, como eu disse, ele atuou no Palmeiras, atuou também na equipe do Sport Recife, mas sem muitos destaques aqui, né, no futebol brasileiro. Depois foi lá para o futebol de Portugal. Ele tem passagem também pela seleção de base do Brasil, jogou sub-20, jogou sub-17, enfim. Mas aqui no futebol brasileiro não se destacou muito não, fez a sua carreira lá fora. Então o meia Alan, 26 anos, seria uma oportunidade de mercado, né? Jogador livre de contrato, tá no radar do Vasco aí e pode surgir no Gigante da Colina nessa próxima janela de transferências. Eu, sinceramente, tenho vaga lembrança dele aqui no Sport, jogando uma Série B pelo Sport. Depois, não me lembro mais do Alan. Agora surgiu essa notícia, fui atrás para ver como estava a carreira, etc e tal, mas não tenho muitas lembranças desse jogador, não. Um outro jogador que está na mira do Vasco para essa próxima janela de transferências é o colombiano Yerry Mina, zagueiro que aqui no Brasil atuou também pelo Palmeiras, né? Teve uma ótima passagem, né, pelo Palmeiras. Depois acabou indo para o futebol europeu, jogou no Everton, agora está no futebol italiano. O Vasco buscou informações sobre a situação do Mina, que atualmente está no Cagliari, da Itália. O jogador de 31 anos de idade tem vínculo com o clube italiano até junho de 2028 e nesse momento está com a seleção da Colômbia, que vai disputar a Copa do Mundo de 2026. Apesar da consulta do Vasco, ainda não existe negociação em andamento neste momento. A operação é considerada complexa ali pelo Vasco, especialmente, né, porque o Vasco não tem muito dinheiro para investir e o contrato dele termina só em 2028. Então, provavelmente o Cagliari não aceitaria liberar de graça e tal. Então, o Vasco teria que fazer uma engenharia ali, mas é um jogador que está sendo observado pelo Vasco da Gama. Além do Mina, né, outros jogadores também foram observados pelo Departamento de Futebol do Vasco, mas sem nenhum avanço concreto até aqui. O Vasco está monitorando o mercado
para tentar avançar aí nessa próxima janela. A informação é dos companheiros do canal Atenção Vascaínos. No vídeo anterior, eu também falei sobre o atacante nigeriano, né, que também está na mira do Vasco, jogador que está em Portugal, e o Vasco estuda essa contratação. Se você não assistiu, é o vídeo anterior aqui desse vídeo, beleza? Dá uma pesquisadinha aí no canal, que a gente falou também sobre esse atacante nigeriano que pode pintar aí no Vasco da Gama. A mesma situação, né? O Vasco monitora a situação do jogador, estuda ali a possibilidade, etc e tal, mas ainda sem nenhum avanço concreto. Afinal, para avançar de forma concreta, né, tem que fazer todo um estudo ali para não investir errado. E você, meu amigo, que não quer fazer um investimento errado, eu recomendo você procurar o Diniz, gerente Diniz Patrimóvel, parceiro aqui do canal Machão da Gama. As melhores oportunidades aqui no Rio de Janeiro estão com o gerente Diniz e ele vai mostrar aqui uma oportunidade muito bacana para você que quer investir numa casa própria, quer sair do aluguel, quer ter uma casa para alugar, um apartamento para alugar, enfim, as melhores oportunidades aqui no Rio de Janeiro você encontra no contato que está aqui na descrição desse vídeo, que é a Patrimóvel. Diniz, manda boa pra gente. E aí, Juninho, turma do canal, amigos e amigas. Hoje nós estamos aqui, ó, no nosso escritório para mostrar para vocês um pouco da nossa logística, da nossa infraestrutura. Essa é a sede principal da Patrimóvel. A Patrimóvel tem mais 3 sedes no Rio de Janeiro, uma na Zona Sul, outra na Avenida Ayrton Senna. Nós estamos aqui na Avenida das Américas. Então nós ficamos aqui, é a sede maior, temos outra na Tijuca também, e atendendo os nossos clientes, passando todas as informações. Nossos corretores estão aqui distribuídos, a minha equipe fica baseada aqui, e é mostrar para vocês um pouco do que a gente pode oferecer. Nossas instalações, nosso jurídico, nossa secretaria de vendas, nosso conforto, todo o apoio que é montado para atender você, cliente, que é a razão do nosso trabalho e é o nosso foco. É isso aí, galera, dá uma olhada, conheça a Patrimóvel. Tá aí, hein? Você não vai investir errado. Procura o Diniz, é vascão igual a gente. Tem as informações aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto? Patrimóvel, Diniz, pode procurar lá que não tem erro, meus amigos. Bom, vou falar agora aqui sobre um jogador que está de saída do Vasco da Gama, é o meia Tietê. O meia de 33 anos de idade completou 12 jogos no Campeonato Brasileiro, né? E apesar de ter sido relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro na última rodada, ele não entrou em campo. Então, conforme prevê o regulamento, ele pode defender outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro, caso uma negociação seja concluída. E ele recebeu sondagens iniciais de pelo menos 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e deve deixar o Vasco nessa próxima janela de transferências. Com a camisa do Vasco, o Tietê disputou 74 partidas, fez 3 gols e deu 4 assistências, mas tá num fim de ciclo ali, né, no Vasco da Gama, as coisas já não estão dando certo mais, a torcida já também não tem paciência mais com o Tietê, e a informação é que ele já retirou as suas coisas do CT Moacir Barbosa. Não deve continuar no Vasco, ele já pagou as referências ao Vasco também nas suas redes sociais, então a tendência é que o Tietê, quando voltar ao futebol da Copa do Mundo, esteja em outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele foi procurado por outro clube. Enfim, a gente não sabe que clube, aliás, quais clubes, né? Porque foram 2, mas a tendência é que Tietê realmente não continue no Gigante da Colina. Agora eu vou falar sobre um jogador que o Vasco tentou a contratação, mas que deve ir para o São Paulo Futebol Clube. O atacante Vitor Sá. As conversas estão muito avançadas lá com o São Paulo. Um jogador que está ficando livre de contrato, né? Estava no futebol russo, estava no Krasnodar da Rússia. E a conversa avançou de forma significativa com o São Paulo. Ele deve assinar um contrato de 3 anos e meio lá no São Paulo. Então o Vasco perdeu essa disputa aí para o São Paulo Futebol Clube. Ainda não está fechado, mas está praticamente fechado. Só se o Vasco der um chapéu agora no São Paulo, o que eu acho que não vai acontecer. Vitor Sá será jogador, bem provavelmente, do São Paulo Futebol Clube. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações. Até a próxima. Fui!